Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdinei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre os resultados da presença de Jesus na nossa vida. Antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. O texto diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os lados. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. O texto que nós lemos nos mostra uma situação em que os discípulos estavam vivendo momentos difíceis na sua vida. Como está o seu coração? Você também está vivendo momentos difíceis? Você também está vivendo momentos apertados? O seu coração se encontra atribulado, temeroso, desesperançado? Era exatamente assim que os discípulos se encontravam. Eles estavam vivendo um momento onde estavam se sentindo um pouco abandonados, uma vez que o Senhor havia morrido, e eles estavam agora sem a presença física do Salvador na vida deles. E com medo dos romanos, eles estavam escondidos, eles estavam agora temerosos quanto ao que havia de ser a sua vida no futuro. Como será a nossa vida sem a presença de Jesus conosco? E então o coração deles estava bastante apertado. Mas o texto também diz que no momento que eles estavam com esse coração dessa forma, Jesus chegou. Jesus apresentou-se a eles. Quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus se apresenta na nossa vida, ele muda tudo. Todo o cenário muda. Toda a vida muda quando Jesus chega na nossa vida. E Jesus então trouxe alguns resultados positivos na vida desses discípulos, que é muito importante nós aprendermos nessa oportunidade para também aplicarmos a nossa vida e vivermos da maneira como o Senhor quer que vivamos. O primeiro dos resultados que Jesus trouxe foi paz. O texto da palavra do Senhor nos diz que Jesus se pôs no meio deles e diz: Que a paz esteja com vocês. Jesus é a nossa paz. Carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, diz que Ele é a nossa paz. Ele não só pode dar a paz, Ele é a paz. Então, aquele que tem Cristo tem a paz de Deus na sua vida. A Escritura diz que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento, o entendimento humano. Ela pode conceder ao homem equilíbrio, ela pode conceder ao homem descanso, ela pode conceder ao homem um consolo em meio a todas as tribulações que talvez ninguém consiga compreender como isso é possível. Mas aquele que já conhece a Jesus, aquele que já recebeu a Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador no seu coração, esse tem a paz de Deus. Por que ele tem a paz de Deus? Porque o próprio Deus concedeu a Jesus Cristo o poder de ser o príncipe da paz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o principado, o poder, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Ou seja, Jesus Cristo é a própria paz. Ele não só é capaz de nos dar paz, como Ele é a própria paz. E quando Ele está presente na nossa vida, todas as nuvens se dissipam, todas as nuvens negras se dissipam, a noite escura da alma é iluminada. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da vida. Portanto, ele pode chegar e dissipar todas as trevas, ele muda o cenário em que estamos vivendo. Ele traz uma paz ao coração que ninguém mais pode trazer.
Ele traz uma paz diferente da paz do mundo. Jesus disse, olha, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é circunstancial, é um intervalo entre confusões, entre guerras. Mas Jesus diz, a paz que eu vos deixo é diferente. Eu vos dou a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Confie no Senhor, porque Ele é a nossa paz. E quando nós temos essa paz com Deus, nós podemos nos sentir tranquilos, nós podemos nos sentir justificados diante do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Falta paz na sua vida? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele nos justifica diante de Deus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e fez a reconciliação tão necessária para que pudéssemos ter de novo a paz com Deus. A paz com Deus nos coloca em sintonia com o Senhor, nos coloca debaixo da sua autoridade, nos coloca em obediência, não uma obediência forçada, mas uma obediência pronta, uma obediência onde nós nos disponibilizamos a obedecer o Senhor, onde nós nos colocamos como servos por amor a esse Deus. Seu coração fica em paz quando você está justificado diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o Salvador. Ele morreu para que fosse possível essa reconciliação. Ele ressuscitou para nos dar esse presente da salvação e assim nós pudéssemos ter paz com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador, faça-o. Abra o seu coração. Jesus está falando contigo para que você possa se entregar a Ele. Confesse a Ele que você precisa de um Salvador. Confesse a Ele que você quer recebê-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Peça-o para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Então, a paz de Deus vai estar no seu coração. A paz de Deus trouxe uma diferença na vida daqueles discípulos. Apesar de estarem atribulados, escondidos, a presença de Jesus trouxe paz, trouxe uma outra esfera para aquele ambiente. Continuou tudo como estava, a perseguição ia continuar, a luta ia continuar, mas agora estavam em paz. Deus conservará em perfeita paz aquele coração que está firme nele, porque confia nele. Os discípulos receberam essa paz de Deus. O segundo resultado que Jesus traz à nossa vida, que a presença de Jesus traz à nossa vida, é alegria. Os discípulos não estavam felizes, eles não estavam alegres. Antes, pelo contrário, estavam atribulados, com a alma em tormento e assim entristecidos. Mas a presença de Jesus trouxe alegria. O texto diz, e eles se alegraram ao ver o Senhor, no versículo 20. Cristo traz alegria para a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é mais do que as coisas que nós precisamos aqui nessa vida. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, mas o reino de Deus é mais do que isso, é alegria no Espírito Santo. Deus quer trazer alegria. Se falta alegria ao seu coração, é porque falta para você voltar-se para o Salvador. Apresente-se a Ele. Talvez você está passando por alguma situação que te tirou a alegria. Não é proibido entristecer-se. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é porque muitas vezes nós não levamos essa tristeza até o Salvador. Precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, se você está se sentindo triste, vá ao Salvador. Coloque diante dele a sua tristeza, deixe que a presença dele faça com que a sua tristeza se converta em alegria. Talvez você pense, mas é possível isso, pastor? Claro que é. Jesus ensinou isso no capítulo 16, no versículo 20. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e vão se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então Jesus diz, olha, vocês ficarão tristes por um tempo,
mas a tristeza de vocês, com a minha presença, vai se transformar em alegria. Deus pode mudar tudo na sua vida. Deus pode transformar toda a situação que você está vivendo. Se você levar o Senhor em oração, em adoração, em louvor, em relacionamento com Ele, Deus vai mudar essa situação na sua vida. Você se alegrará em Deus. A alegria de Deus que o Senhor nos concede independe do que está acontecendo aqui fora, independe das circunstâncias. Deus está no controle de tudo e Ele traz alegria ao nosso coração quando Ele está presente. Vá ao Salvador. A presença de Jesus traz alegria à nossa vida. O Senhor trouxe alegria para aqueles homens. Alegraram-se ao verem o Senhor. Ter uma visão de Jesus Cristo, ter a presença dele na nossa vida, nos alegra. Em terceiro lugar, o terceiro resultado que a presença de Jesus traz às nossas vidas é o sentido para a vida. É descobrir o nosso propósito, a missão para a qual o Senhor nos comissionou. Esses homens haviam perdido o propósito. Eles haviam deixado de lado o propósito do Senhor, que era ganhar as almas, trabalhar pelo reino, ser testemunhas do Senhor. Mas quando o Senhor vem na vida deles, naquele momento que estavam temerosos, que estavam ali um pouco já bastante desesperançados, o Senhor lhes reativa esse propósito na vida. Esse sentimento de pertencimento à causa volta à vida deles. E eles entendem que eles foram escolhidos pelo Senhor para testemunharem da gloriosa obra da salvação em favor do homem pecador. Quando nós entendemos que o nosso propósito é adorar a Deus, glorificar a Deus e fazê-lo conhecido de todos os homens, de todos os povos, a nossa vida ganha um sentido todo especial. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós vivemos e também morreremos. Jesus Cristo é tudo na nossa vida e nós não podemos perder o propósito. Talvez você está sem sentir qual é o teu propósito. Está sem saber qual é a sua missão. A sua missão aqui nessa terra é adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor e fazer o nome de Jesus conhecido a todos os homens. Trabalhe para o Senhor, envolva-se na obra de Deus, testemunhe do Salvador. E você vai ver como a sua vida vai ganhar o sentido, a sua vida vai ganhar propósito, plenitude. Você viverá uma vida diferente se você descobrir o propósito da sua vida. É necessário que nós nos voltemos para o Salvador. Ainda que por um pouco de tempo tenha ficado sem paz, sem alegria e até perdido o propósito, contudo, com a chegada do Senhor na vida, com a presença de Jesus na vida, esse propósito é reativado. E a gente pode, então, novamente começar a correr essa corrida da fé que o Senhor quer para nós. Testemunhe do Senhor, testemunhe. Logo que o Senhor chega à vida deles, eles relembram as palavras do Senhor. Jesus havia dito, olha aí, vão e preguem o Evangelho, anunciem que o reino de Deus está próximo, falem do amor do Pai, falem da transformação, falem do que eles precisam. E vocês estarão cumprindo o propósito da vida de vocês. Eu faço de vocês agora pescadores de homens. Eu faço vocês minhas testemunhas. Eu faço vocês agora meus instrumentos para levar adiante essa palavra, a fim de que as pessoas sejam salvas. Por quê? Porque o Evangelho é tão importante ser anunciado. Porque o Evangelho, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus, é o único meio pelo qual importa que o homem seja salvo. Não tem outro jeito do homem ser salvo senão por meio do sacrifício de Jesus, a fé no sacrifício de Jesus, a aceitação desse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário em favor dos homens pecadores é que nos possibilita sermos salvos. A salvação é um presente de Deus, mas é condicional. Precisa do homem dizer sim, precisa do homem dizer que quer. E assim, aceitando esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, na sua própria vida, então você será salvo. Se você ainda não se entregou a Cristo, faça-o. Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo. Então, aquele que já descobriu
O propósito deve viver esse propósito diariamente, todo o tempo, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Esses discípulos redescobriram o propósito, voltaram para a corrida da fé, voltaram a correr com o Senhor novamente e ficaram então disponíveis para o serviço do Senhor. O Senhor diz: eu envio vocês novamente. Eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Você é um enviado de Deus. Cumpra o propósito que Deus colocou nas suas mãos. E o quarto resultado da presença de Jesus nas nossas vidas é a recepção do Espírito Santo. Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, nosso companheiro, nosso intercessor, nosso consolador amado. Ele está conosco em toda a obra da salvação. Ele está conosco em toda a obra da redenção. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá capacidade para levar adiante esse evangelho que transforma a vida das pessoas. É Ele que nos dá poder para obedecer a Jesus Cristo. É Ele que nos guia em toda a verdade. Jesus disse: olha, quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, se faz necessário que nós abramos o nosso coração para o Senhor, a fim de que o Espírito possa trabalhar em nós, para que Ele possa ministrar sobre a nossa vida e nos ensinar a vontade do Pai. É o Espírito Santo quem faz esse papel de o nosso instrutor, o nosso professor aqui nessa terra. É Ele que nos ajuda a andar na vontade do Pai. E a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, diz a palavra. Portanto, podemos confiar na direção do Espírito Santo. Esses homens receberam a direção do Espírito Santo, receberam a unção, receberam então a presença do Espírito Santo. Quando Jesus chega à nossa vida, a presença do Espírito Santo fica disponível. O Espírito vem para habitar em nós. O Espírito nos cela. No momento que alguém se rende ao Salvador, no momento que alguém se entrega a Jesus Cristo, quando alguém recebe-o como o seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem fazer morada nele. Jesus disse: viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo faz morada na vida daquele que se entrega a Jesus. Então volte-se para o Salvador. Viva essa vida plena com o Salvador, com a pessoa do Espírito Santo junto de você, te direcionando, te abençoando, te guiando em toda a verdade. Se você já recebeu o Espírito Santo na sua vida, já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve agora obedecê-lo. Todo o tempo Ele te chama a uma vida mais íntima com o Pai, a uma vida íntima de comunhão, de adoração, a uma vida de serviço. Todo o tempo o Espírito nos chama para fazermos a vontade do Senhor. Nós vemos essa verdade na vida de Pedro. Tão logo o Senhor trouxe paz ao coração deles, restaurou a alegria, deu-lhes novamente um sentido para a vida e ministrou sobre eles o Espírito Santo. Pedro sai para pregar a palavra. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo dá poder. O Espírito Santo é o poder de Deus sobre a nossa vida, capacitando-nos para o trabalho do ministério, para a obra do ministério. Pedro, no capítulo 2, profere um sermão, ministra sobre as pessoas e a palavra de Deus é colocada sobre os corações de uma forma ousada, de uma forma onde Deus toca os corações. O Espírito Santo dá poder para você testemunhar. O Espírito Santo dá poder para você falar do amor de Deus. Pregue a palavra, anuncie a palavra, fale do amor de Deus. Seja alguém que compartilhe esse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Somente o evangelho pode fazer com que as almas sejam arrancadas do mal. Então não fique calado. Não deixe passar as oportunidades. Você tem tantas ferramentas no dia de hoje, nesse mundo digital. Você tem tantos amigos, você lida com tantas pessoas. Portanto, comunique essa palavra. Não desperdice oportunidades de falar do amor de Deus às pessoas. Pedro aproveitou aquela oportunidade e pregou um sermão e onde muitas almas se renderam ao Senhor. É isso. Quando o Espírito Santo está presente na nossa vida, nós testemunhamos. A presença de Jesus traz a recepção do Espírito Santo, nos possibilita falar da palavra de Deus de forma ousada, de forma convincente, de maneira que as pessoas se voltam para o Senhor. Não é porque somos bons
no nosso argumento teológico, religioso. Não. É porque o Espírito Santo faz essa obra. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra da salvação no coração das pessoas. Nós somos apenas o instrumento usado por Deus para falar. Quem sabe o Senhor está falando ao seu coração agora, você sentiu no seu coração o desejo de se entregar a Jesus. Entregue-se a Ele. Volte-se para Ele. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e você vai ver que a sua vida vai mudar. Ele pode trazer paz ao seu coração. Ele pode trazer alegria ao seu coração. Ele pode te dar um sentido para a vida. Ele pode te dar o Espírito Santo te capacitando para a maior de todas as missões. Pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus. Que a presença gloriosa de Jesus na sua vida possa produzir resultados transformadores e que você seja muito abençoado. Deus te abençoe.